Nesse nosso segundo vídeo, a gente vai tratar do assunto de arte híbrida propriamente dito. A gente vai entrar um pouco mais, né, nos conceitos que estão ligados a isso. Então, a primeira coisa para a gente pensar é de onde vem essa palavra híbrido, né? O que ela quer dizer, como que ela chegou até o campo das artes. Então, é interessante a gente pensar que é uma expressão que a gente está herdando da biologia, né? É um cruzamento que vai gerar novas matrizes, né? E se a gente pensar que a gente tem um cruzamento de linguagens que pode gerar uma nova matriz de linguagem, eu acho que é mais fácil a gente entender do que a gente está falando quando a gente pensa em arte híbrida, né? Então a gente pode imaginar que potencialmente a gente tem possibilidades infinitas, né? Você pode imaginar cruzamento de pintura com teatro, de música com teatro, com artes visuais, com dança, e isso virar uma nova linguagem. Essa nova linguagem pode ser cruzada com a linguagem do vídeo e você vai ter uma outra linguagem. Então, a gente pode pensar que são possibilidades infinitas. Por isso, é importante, eu não gostaria em nenhum momento aqui de dizer que a arte híbrida está dividida em tais categorias, né? Inclusive porque isso é um tipo de procedimento que é muito modernista, como a gente já conversou, né? A gente pensa que então vamos falar de pintura, a gente tem lá uma caixinha. Vamos falar de escultura, a gente tem outra caixinha. Não só na arte contemporânea, mas especialmente nas artes híbridas, a gente tem que tomar um certo cuidado para se permitir entender que esses limites são potencialmente infinitos. Para a gente aqui, eu vou tratar de 3 possibilidades de linguagem que a gente pode chamar de arte híbrida, mas são 3 possibilidades. É só lembrar que são... a gente vai pensar um pouquinho sobre elas têm uma importância histórica bastante relevante, mas as possibilidades são muito maiores do que essas 3, né? Num primeiro momento, queria pensar que nos anos 60, a gente tem uma série de ações ligadas à arte que vão aproximar um pouco dessas linguagens. Então, se a gente pensar no Joseph Beuys, na Marina Abramović, no grupo Fluxus, eles vão discutir, entre outras várias coisas, como é que o corpo e a presença do artista podem ser material para a ativação de uma experiência de arte, né? A gente tem aqui muitos conceitos novos para apresentar, quer dizer, a arte como uma experiência de fato, na sua forma, a presença do corpo e esse momento, como a gente conversou sobre a questão de estar, né? O aqui e agora, o momento presente, é o único momento em que esse trabalho pode acontecer, né? A performance se relaciona muito com essa questão da presença e com essa questão dessa mistura das linguagens que vai estar calcada no que é efêmero, mas é radical na sua formulação. Então, como é que o artista pode usar o seu corpo como matéria, usar o tempo como matéria, usar a presença como matéria, ao mesmo tempo que ele traz elementos de teatro, elementos de dança, elementos de artes visuais, elementos de literatura. Quer dizer, é uma grande potência, né, do mais essencial, que é o corpo do artista, e ele como esse instrumento mesmo de ativação do trabalho. Como exemplo, eu acho que pode ser bacana buscar a referência do grupo Fluxus, que era um grupo muito pulsante, que trabalha com várias dessas linguagens híbridas, com performance, com vídeo, tem um cruzamento com a literatura bem interessante também, com a música. Então eu acho que vale a pena buscar os trabalhos desse grupo, e também da Marina Abramović, que é uma artista que trabalha há muito tempo, quer dizer, ela trabalha desde essa época com os conceitos de performance, com a ideia de performance, e eu acho que o trabalho dela é bem exemplar para as coisas que a gente está discutindo aqui. Eu acho que vale a pena dar uma olhada mesmo nessa perspectiva de como ela trabalhava nos anos 60 e como que esse trabalho vem caminhando até hoje, né? Eu acho que para a gente também é interessante pensar nas questões que ela propõe. Outro procedimento interessante para a gente falar de arte híbrida é o que a gente chama de videoarte, né? Então a gente pode também localizar lá nos anos 60, indo para os anos 70, uma inquietação que alguns artistas tinham com essa ferramenta do vídeo, ou da televisão especificamente, que era uma ferramenta que estava muito mais ligada e muito mais a serviço de um procedimento consumista, de um procedimento de massa. Isso já nos anos 60, vocês imaginam hoje, né, a discussão que isso poderia trazer.
Mas então tem alguns artistas que vão trabalhar com essa ferramenta para criar uma linguagem que vai além das questões mais comerciais, né? Então, como lidar com essa tecnologia, com essa ferramenta, para trazer novos parâmetros estéticos, né? Como é que outros conteúdos estéticos podem ser criados a partir dessa ferramenta que até então não era usada para isso, né? Não é cinema, é o vídeo mesmo, a linguagem do vídeo e as suas especificidades. Eu sugeriria então para vocês darem uma olhada no trabalho do Nam June Paik, que é um artista bem importante também para trabalhar com essa linguagem, e também do Bill Viola. São dois artistas icônicos que trabalham bastante com essa questão estética das narrativas, da narrativa do vídeo. A gente também não pode esquecer que o formato é diferente do formato do cinema, então parece que isso não é importante, mas se a gente for pensar que o cinema trabalha com um tipo de tela que tem um tamanho e o vídeo trabalha com outro tipo de tela que tem outro tamanho e as coisas que aparecem nisso vão se modificar, o quadro se modifica, enfim, são questões que estão ligadas a essa linguagem específica. E novamente, quando a gente fala de arte híbrida, é muito importante a gente pensar o que aquela linguagem oferece especificamente, quais são as características daquilo, por que o artista decidiu usar aquela linguagem, aquela ferramenta ou aquela tecnologia e não outra, né? Não é uma escolha que é um meio, mas é uma escolha que é um fim, né? Ela trabalha com as suas próprias características também. É interessante a gente pensar na videoarte que a gente também tem muitas derivações, né, desses procedimentos. Então, eu estou aqui num guarda-chuva maior chamando de videoarte, mas a gente pode pensar em vídeo performance, a gente pode pensar em vídeo instalação, em vídeo dança, em vídeo teatro, quer dizer, cada uma dessas novas linguagens híbridas, né, vai se referir a um conjunto específico que é do encontro, novamente, né, do encontro de duas linguagens formando uma nova. É importante também quando a gente fala de performance que há uma diferença entre a performance que acontece naquele momento temporal e físico, né, a gente tem essas duas variáveis conjuntas, conjugadas, e o registro de performance, que como o próprio nome diz, um registro de uma coisa que aconteceu. Ele serve para que esse momento possa, de algum modo, ficar registrado, mas ele não é a performance em si, ele é um registro daquele trabalho que já não existe mais. Bom, por último, é bacana também a gente falar do que a gente vai chamar aqui, a gente vai escolher chamar de arte mídia, né? É um conceito que é utilizado pelo Arlindo Machado, mas a gente tem vários nomes outros para esse mesmo procedimento. Então, quando a gente fala de arte e tecnologia, é muito importante entender que a tecnologia, nesse caso, ela é formadora, ela é formativa, quer dizer, ela é a obra, parte dela, desta tecnologia. Ela não está a serviço de nada, ela é também aquele trabalho. Então, se a gente vai falar de arte digital, a gente está falando de uma série de procedimentos daquela tecnologia específica, né? Se a gente vai falar de um trabalho que lida com robótica, por exemplo, a robótica não está a serviço do trabalho, ela também é o trabalho. Ela é uma combinação concreta com os conceitos da arte. Ela vai ser uma nova ferramenta ao mesmo tempo em que ela também é um trabalho, né? É um trabalho conjugado entre arte e ciência, de fato, como uma coisa nova, como um outro campo de conhecimento.